Digam glória a Deus. E a razão do porquê eu li com você alguns textos, citando alguns detalhes dos textos, é porque tem muita riqueza nos detalhes da palavra de Deus. Algumas pessoas leem a Bíblia como se estivesse lendo o livro do descobrimento da América, ou do Brasil. Não, tem segredos, bênçãos gloriosas nos detalhes da palavra. E no livro de João, no capítulo 6, no texto da multiplicação dos pães, a Bíblia fez questão absoluta de me informar que o pão que havia lá era um pão de cevada. E a Bíblia fez questão absoluta de me dar 4 informações preciosas. Diga comigo, 4 informações. Primeira informação, a Bíblia fez questão de me informar que era ocasião da Páscoa. Versículo 4, diz que a festa da Páscoa já estava chegando, estava a caminho, estava por acontecer. Na verdade, a expressão é os dias da Páscoa, estava chegando os dias da Páscoa. Primeira informação. Segunda informação importante que a Bíblia fez questão de me dar, é que o pão servido no dia não era de trigo, era de cevada. Terceira informação importante que a Bíblia fez questão de me dar, é que Jesus tomou primeiro o pão, primeiro ele consagrou o pão, e depois então, ou seja, como consequência do pão, ele também consagrou o peixe. É muito importante entender isso, não perca isso que eu estou dizendo agora. Eu vou até ler para você a expressão, que isso é importante. Versículo 11. Olha só, então Jesus tomou os pães e deu graça. Ora, o texto podia dizer o seguinte, porque não tinha 5 pães e 2 peixinhos, eles não estavam juntos? O texto podia dizer, então Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixinhos e deu graças. Só que o escritor está tentando me dizer alguma coisa nas entrelinhas. E isso é o que ele está dizendo. Verso 11, então Jesus tomou os pães, deu graças e partiu-os com os que estavam assentados. Ponto. E fez o mesmo com os peixes. Então diga comigo, os peixes estavam pegando uma carona com os pães. Aqui nasce um princípio. Preste atenção. Aqui nasce um princípio. Há um ditado antigo, não sei se é da sua região, de onde você é do Brasil, mas pelo menos lá no Espírito Santo é um ditado conhecidíssimo, desde criancinha que eu aprendi isso. Diz assim, que as más companhias corrompem os maus costumes. Os maus não tem como corromper, né? As más companhias corrompem os bons costumes. Quem conhece esse ditado lá na sua região do Brasil? É muito simples. Em outras palavras, se você andar com gente ruim e acostumar a andar com gente ruim, mais cedo ou mais tarde você vai ser estragado. Certo? Mais cedo ou mais tarde os seus hábitos começam a mudar. Pessoa do seu lado o tempo todo xingando, falando palavrão. Por mais que você vigie, um belo dia você solta uma palavra que não deve. Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Isso me dá o direito de entender que o oposto também é verdadeiro. As boas companhias podem acabar consertando os maus costumes. Amém? Se o indivíduo, por exemplo, os bandidos da cidade onde morava Davi, eles foram todos se juntar a Davi na caverna de Adulão. Os endividados, os trambiqueiros, os problemáticos, foram todos se juntar a Davi na caverna de Adulão. Eles não tinham mais o que fazer, para onde ir. Descobriram que Davi tinha uma unção de Deus, e eles foram se juntar a Davi na caverna. E ali começaram então a acompanhar Davi para onde Davi iria. Só que aquelas pessoas entendiam que havia algo em Davi que poderia ser bênção para a vida deles. Então, a boa companhia de Davi, a unção de Davi e a bênção de Davi acabou consertando o caráter daqueles homens.
Quem está entendendo? E eles só ficaram ali porque eles queriam ser consertados. Porque tem também o outro lado da moeda. Se você quer viver uma vida torta, você não vai aguentar viver do lado de uma pessoa que tem uma vida reta. Chega uma hora que aquilo te incomoda. Chega uma hora que aquilo deixa de ser bom para você. E aqueles homens ficaram com Davi até o final. E eu fico imaginando as reuniões que Davi fazia dentro daquela caverna, meu irmão. As reuniõezinhas de Davi na caverna. Só com bandido, assaltante, endividado, trambiqueiro, problemático. Davi reunindo o rebanhozinho dele dentro da caverna. E fazendo ali os acertos de conta. Ó, se você quiser andar comigo, rapaz, o negócio é o seguinte, você vai parar de dar trambique nos outros, viu? Se eu ficar sabendo que você comprou de novo e não pagou, eu tiro você de perto de mim, e blá, 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 dando os sermões dele, eu fico aqui imaginando. Porque Davi era um homem de Deus, um homem de caráter. Aonde eu quero chegar? O segredo está no pão de cevada. Como nós falamos na semana passada, eu não vou perder tempo naquilo que já falei semana passada. O segredo está no pão de cevada. Por quê? Porque na cultura de Israel, a cevada era a primeira colheita. Primeiro colhia-se a cevada, diga comigo, cevada. Segundo lugar, diga comigo, colhia-se o trigo. Terceiro lugar, colhia-se as uvas. Se você lê no livro de Ruth, por exemplo, uma história linda que tem na Bíblia, no livro de Ruth, pouca gente lê, mas tem uma história muito linda ali para você entender esse contexto que eu estou falando. Porque o livro de Ruth conta a história da colheita da cevada. O livro, ele gira em torno disso. Quando Noemi e Ruth saem lá de onde estavam e voltam para Belém, chegam em Belém, e ali chegam, a Bíblia diz, chegaram por ocasião da Páscoa, e eles estavam fazendo a colheita da cevada. E ali começa então a história a se desenvolver, a história da colheita da cevada. E aí se desenvolve então ali um romance entre Ruth e Boaz, e naquele romance dá casamento, e daquele casamento então prossegue a linhagem messiânica, porque Ruth e Boaz se tornaram bisavós de Davi, não é isso, ou tataravó? Bisavós, depois chega aí, bisavós de Davi. De Boaz veio então o pai de Davi, que veio Davi, etc. Então todo o livro de Ruth gira em torno da colheita da cevada. E era muito interessante, porque quando chegava a época da Páscoa, o princípio era o seguinte: chegava a época da Páscoa, o povo corria para os campos. Então eles tinham que fazer 3 coisas, diga comigo, 3 coisas. Primeira coisa que eles tinham que fazer: pegavam os molhos da primeira colheita, eles entravam no campo, o campo está virgem. Aí os segadores entravam, iam lá e faziam uma pequena colheita. Aqueles voltavam, levavam para o dono do terreno. E os outros continuavam lá, colhendo. Mas aqueles primeiros molhos vinham e eram entregues nas mãos do dono da fazenda. O dono da fazenda pegava aqueles molhos, juntava, amarrava bonitinho e levava para a casa de Deus, porque com isso ele estava pegando a primícia da sua colheita, o primeiro da sua casa, e dando para Deus, porque enquanto os trabalhadores trabalhavam no campo, colhendo o restante da colheita da cevada, o dono do terreno estava garantindo a bênção da sua colheita, levando o primeiro para Deus. Quem está entendendo? Então, em primeiro lugar, ele escolhia uma primícia. Segundo lugar, eu falei 3 coisas. Eles terminavam de fazer a colheita, que era pegar tudo que eles podiam pegar ali. Só que, como não tinha como pegar absolutamente tudo, eles acabavam colhendo uma parte, e aí caía grãos pelo chão, uma parte ficava nos pés, porque se você nunca viu uma colheita, é difícil você numa colheita catar tudo, grãozinho por grãozinho e etc. Principalmente cevada, trigo, essas coisas pequenas. Então muita coisa ficava no pé e algumas coisas caíam pelo chão. Aí então vinha a terceira etapa, que é quando os pobres, os necessitados, aqueles que não tinham fazendas, aqueles que não tinham nada plantado, eles vinham por uma lei de Deus. O dono do terreno
não podia voltar atrás. Olha, o seu Boaz, olha, caiu um monte de coisa no caminho. Era proibido por Deus voltar atrás e juntar e catar aquelas coisas que tinham caído. E era proibido por Deus voltar outra vez para colher a sobra que tinha ficado no pé. Quem entende, diga amém. Então essa terceira etapa, 3 etapas. Primeira etapa era a primícia. Segunda etapa era a colheita geral, o resto da colheita. E a terceira etapa chamava respiga. Se você ler no livro de Ruth, você vai ver essa palavra muitas vezes, porque Ruth era pobre. E Ruth conheceu Boaz assim. Boaz era fazendeiro, chegou a época da colheita da cevada, está lá os funcionários de Boaz todo colhendo, e Ruth atrás, quietinha, porque era penetra, era pobre, estrangeira, e estava usufruindo de uma lei que dava direito aos estrangeiros e aos pobres de colher a sobra. Então ela está lá quietinha, né? Com o embornazinho dela aberto aqui, os segadores colhendo para lá, e ela atrás quietinha catando. Caiu isso, sobrou isso aqui no pé, caiu isso aqui, caiu isso, ela está juntando dela o que ela consegue. E diz a Bíblia que neste processo Ruth conheceu Boaz e se casou. Então, primeiro, primícia, segundo, colheita geral, terceiro, respigas. É aí que entra o mistério do milagre de João, capítulo 6. Porque Paulo disse aos coríntios que se as primícias forem santas, olha o se de novo aí, se as primícias forem santas, toda a massa será. Diga comigo, se as primícias forem santas, toda a massa será. Agora, como que as primícias se tornam santas? Como? Levando para Deus. Porque não adiantava nada, o fazendeiro colheu, olha, seu Boaz, está aqui, essa aqui é a primícia, é a primeira colheita. Não adiantava nada ele pegar aquilo ali, bater, separar e tal, e fazer um bolo, uns 5 pães, 15 bolachas, e guardar no balcão da casa dele. Não adiantava nada, porque a primícia ela só é santa se ela for parar na mão de Deus. Porque quando ela bate na mão de Deus, Deus passa a ser tratado como a pessoa mais importante da sua vida. É a velha história do primeiro pedaço de bolo. Para quem será? Para quem? Para quem? Para quem? É para fulano. Todo mundo aplaude o primeiro pedaço de bolo. Às vezes o segundo é maior do que o primeiro. Mas ele não tem o valor da primícia, do primeiro. Aí entrou uma ordem de Deus. Levítico capítulo 23, nós já lemos. Por isso que eu li tudo antes, para ficar mais fácil explicar depois. Entra uma ordem de Deus. Diz, por ocasião da Páscoa, vocês vão colher a cevada. Primeira colheita, cevada. Segunda colheita, trigo, 50 dias depois no Pentecostes. E terceira colheita, uvas, que se dava no outono, na festa dos tabernáculos. Então Deus diz, olha, quando chegardes na cega, que for escolher a cevada, pega os primeiros molhos, leve ao tabernáculo ou ao templo, e entregue nas mãos do sacerdote, porque ele vai mover um dia depois do sábado, no domingo, ele vai mover perante o Senhor, e então tu serás abençoado e a tua casa será consagrada. Quem está acompanhando? E aí vem uma ordem, verso 14, diz assim, não fareis pão, enquanto não trouxeres a tua oferta. Em outras palavras, a ordem de Deus é, enquanto você não trouxer a oferta de primícia, daquela primeira colheita, não faça pão na sua casa. Por que Deus falou isso, pastor Joel? Porque alguns faziam o seguinte, não é que alguns não levavam. O indivíduo colhia, e nem todo mundo morava perto do tabernáculo. Na época do tabernáculo, ele ficava num lugar chamado Siló. Depois foi construído o templo no centro de Jerusalém. E nem todo fazendeiro morava do lado do templo, concorda comigo? Tinha fazendeiro que morava milhas de distância do tabernáculo em Siló, ou milhas de distância do templo. Então, o indivíduo colhia, ó, aqui está a primícia, o doutor fulano,
Ele pegava, amarrava os molhos bonitinho, mas como era longe, ele guardava os molhos. Era primícia e era para Deus, ele não ia comer. Ele guardava os molhos. Por quê? Porque estava longe. Não, vamos terminar a colheita primeiro, depois que terminar a colheita a gente vai, porque 3 vezes por ano todo judeu tinha que ir ao lugar de adoração, fosse em Siló na época ou em Jerusalém no templo, 3 vezes por ano, tinha que ir adorar o Senhor. Então ele calculava, não, daqui o quê? 4 meses tem que ir mesmo, eu levo as primícias. O problema é, se aqueles molhos estivessem guardados lá no celeiro, e não tivessem sido entregues no templo, para o sacerdote movê-los diante de Deus no domingo, os donos das colheitas estavam proibidos de usar o resto. Quem está entendendo? Ou seja, não, eu só vou levar os meus molhos daqui a 4 meses quando chegar, ou daqui a 50 dias quando chegar a festa do Pentecostes. Tudo bem. Desde que você não faça pão, nem bolo, nem toste os grãos de trigo, porque 50 dias depois vinha a colheita do trigo. Se você não fizer pão para você, tudo bem. Agora, se você fizer um pão para você, quando você levar os molhos de primícia para o sacerdote, não serão mais primícias. Porque você já usufruiu de alguma coisa antes. Aí agora vem uma coisa interessante. A Bíblia diz, por ocasião da Páscoa, Jesus foi para tal lugar, blá, 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 e veio uma grande multidão. E aí o texto diz assim, eu quero ler com você de novo. Capítulo 6, versículo 9. Simão Pedro veio e disse, verso 9, está aqui um rapaz que tinha 5 pães de cevada, perdão, está mais para cima, verso 6, verso 5, Jesus erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe, onde compraremos pão para toda esta gente comer? Verso 6, ele perguntava isto somente para o experimentar, porque já sabia o que ia fazer. Meu Deus do céu. Mais ou menos o seguinte, Jesus já estava sabendo que aquele menino estava lá, Jesus já estava sabendo que aquele menino tinha os pãezinhos de cevada, Jesus conhecia muito bem a lei da primícia, Jesus sabia que se aquele pão estava na mão daquele menino, é porque a família dele já tinha levado a primícia no templo. Está entendendo? Então é mais ou menos o seguinte, Jesus já está sabendo de tudo, tipo assim, tem um menino aí com um pão de cevada, porque a família dele já entregou a primícia no templo. Eu vou multiplicar esses pães. É o que a Bíblia está dizendo. Jesus só perguntou para testá-lo, porque ele já sabia o que ia fazer. Meu Deus do céu. É mais ou menos o seguinte, você priorizou a Deus? Deu primeiro a Deus? Deus já sabe o que vai fazer com você. As pessoas em volta não estão sabendo. Está lá aquele menininho no meio daquela multidão, 5.000 pessoas. Aquele menino não está sabendo de nada. Ele não está sabendo de nada. 5 pedacinhos de pão com 2 peixinhos secos, que eram secos. O peixe era colhido, passavam sal e secava no sol. Era assim, não tinha geladeira, não tinha nada disso, gelo, nada disso. Tinha gelo no inverno, mas não era o processo. Está lá aquele menininho no meio da multidão, para lá e para cá, com aquele negocinho enroladinho assim. Tem gente que pensa, multiplicou os pães. Mas também, pastor, cada pão tinha 5 metros de comprimento. Não, ali diz 5 pãezinhos de cevada. Era um pedacinho de pão desse tamanho. Aquele menino estava enrolado num paninho ali, debaixo do braço ou dentro de um bornazinho, andando no meio da multidão. Andando no meio da multidão. Agora, eu pergunto para você, usando uma inferência, e tentando ser reasonable, racional, razoável é melhor, não racional, razoável. Tentando ser razoável. Qual era a chance de no meio de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, de só um menino ter comida no bolso?
Primeiro, menino não era contado. Mulheres não eram contadas. Sorry, ladies. Só contavam os homens. Mas Jesus mudou isso, amém? As mulheres têm que dar um glória aí, gente. Jesus mudou essa história, amém? Maravilha. Agora a pergunta é, no meio de 5.000 homens, quantas mulheres? Bom, sempre, normalmente pela lógica, sempre tem mais mulher do que homem no ajuntamento. Não é verdade? É por isso, inclusive, que dá tumulto, barulho, falatório. Não é verdade? Aí, maravilha. Aí, eu quero chegar nesse ponto, 5.000 homens. Então, vamos ser razoáveis, vamos dizer que tinha o mesmo tanto de mulheres, 5.000 mulheres. Quantas crianças? Vamos colocar 1.000 crianças, para a gente ser razoável. 5, 10, 11.000. Então, na pior das hipóteses, eu chutaria 10.000 pessoas. 10 a 11.000 pessoas. Será que no meio de 10 a 11.000 pessoas, só um menino tinha comida no bolso? Com certeza, mulher com criança não sai de mão vazia. Porque o texto está me dando uma informação, gente, se isso cair no seu coração hoje, se isso cair no seu coração, é muito forte. O texto está dizendo, ele perguntou para testá-lo, porque ele já sabia o que ia fazer. Quantos creem que Jesus vivia por revelação do Espírito? Quantos creem? Jesus vivia por revelação do Espírito. E o Espírito já tinha vindo nele e falado, olha, filho, tem um menino aí com um pão de cevada. O Espírito Santo não precisava falar mais nada. Olha, tem um menino aí com um pão de cevada. Por quê? Por causa da lei da colheita. Jesus já sabia o que significava ter um pão de cevada pronto. Significava que alguém tinha levado as primícias do templo. E tem uma prova textual violentíssima. Na verdade, 2 provas textuais. Primeira prova textual é que Jesus abençoou primeiro os pães e os peixes foram de lambuja. Tipo assim, entregaram na mão dele pão e peixe, está tudo junto. Bom, tudo bem, porque o texto está dizendo, ele consagrou os pães ao Senhor, abençoou os pães ao Senhor, entregou para os discípulos e aí fez o mesmo com o peixe. Aí ele pegou o peixe e fez o mesmo, no embalo. Aí está o segredo de andar do lado da pessoa ou da coisa certa. Se você não tiver o cuidado de escolher as suas companhias, já que você quer andar com pão, anda com pão de cevada depois da colheita. Anda com pão de cevada depois das primícias, porque você vai levar a bênção de lambuja. Na hora que o milagre vier sobre aquele pão, por causa da primícia que está lá no templo, se as primícias forem santas, toda a massa será. Quem está entendendo o princípio? Isso é um princípio divino. É como se fosse um princípio químico, atômico. É o seguinte, eu levei a primícia para o templo. Isso aqui está mais bonitinho. Primícia para o templo. Eu estou com o meu armazém lá lotado disso aqui. Mas eu pego a primícia, vou lá no templo, entrego na mão do sacerdote. Levanta aí, pastor, e move aí. Tinha que fazer isso. Mover diante de Deus. Pronto, pode sentar. O que a Bíblia está me dizendo, claramente, não precisa de inferência, não precisa de interpretação. O que a Bíblia está dizendo claramente é que quando esse processo acontecia, ia uma unção de Deus para o resto que estava no celeiro. Pá! E aí a Bíblia diz, se a primícia for santa, toda a massa será. Aí aquela massa que estava guardada, que ia virar pão, broa. Falei agora em broa de milho, fui lá na roça.
Ou seja, há uma ordem de Deus. É isso que o povo... Você sabe por quê? Escuta, gente. Você sabe por quê que o povo de Deus se debate aí em dívidas, problemas, dificuldades? Porque não conhece Bíblia. Não estuda a Bíblia, não ouve Bíblia. O povo não vai à igreja. Porque acha que não precisa. Estão entendendo? Eu fico triste, mas eu não posso fazer nada. Quando eu vejo uma pessoa se debatendo, pelejando, dívida, não consegue pagar, e aumenta, e problema, e vem, e blá, 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 e vem aquela montoeira de coisa. Deus não te chamou para viver endividado, problemático, doente. Deus não te chamou para isso. Isso aí é sinal de que tem alguma coisa errada. Ah, pastor, quando eu ganhar muito dinheiro, minha vida vai estar ok. Eu ganho pouco. Quando eu digo pouco, eu me refiro a montante. É uma maravilha, porque o meu patrão é Deus, então está ótimo. Mas, financeiramente falando, é pouco. Eu como de tudo, Deus me dá tudo, não devo nada a ninguém. E ninguém batendo na minha porta me cobrando nada. Só por uma razão. Não é porque eu sou bonito, não é porque eu sou cabeludo. Não é porque eu sou especial, porque eu não sou em nada mais especial do que você. É só por um segredo. É porque antes de eu fazer o meu bolinho, eu levo a minha primícia na casa de Deus. Às vezes mais, às vezes menos, de acordo com a maré, eu separo uma primícia. Meus filhos cresceram aprendendo assim. Diego recebe toda semana. E quando ele recebe naquela semana, ele separa a primícia. Quando chega no dia da primícia, está aqui o tesoureiro, se for mentira, me desmente, pode desmentir na hora. Quando chega no dia da primícia, ele vai e traz, põe tudo no envelope e entrega ao Senhor. Os meus filhos foram criados e ensinados assim, a pôr Deus em primeiro lugar. Se você colocar, e entenda que quando eu falo de primícia, embora a gente aplique isso em relação à nossa vida financeira, porque é financeiro, mas a primícia, ela é um princípio que funciona para o resto da vida, para todo o restante da sua vida. Se você me disser, eu não venho na igreja porque eu não tenho tempo, se você disser isso, que não vem na igreja porque não tem tempo, o que você está dizendo é o seguinte: Deus não é uma prioridade para mim. Ah, não, pastor, mas sabe o que é? Porque o Espírito de Deus habita em mim, então eu oro lá em casa. O molho de primícia não era para ser balançado em casa, era para ser levado no templo. Para o sacerdote mover. Então, se você não dá a primícia do seu tempo para Deus, a primícia do seu dinheiro para Deus, eu tenho certeza que a sua vida não vai bem. Eu nem preciso ir lá olhar suas contas e checar a sua vida. Eu tenho certeza que não vai bem. Como que eu tenho tanta certeza? Pelo que está escrito. E se está escrito, tem que ser assim. Não pode ser diferente. Eu nunca vi uma pessoa que põe Deus em segundo, terceiro, quinto, 20º lugar, viver uma vida tranquila, abençoada, sabe? Ungido, pode até inventar, simular, disfarçar, mas eu nunca vi. Em contrapartida, eu fico com a expressão de Davi, também nunca vi um justo mendigar o pão. Nunca vi um justo mendigar o pão. Sai de tudo quanto é canto que a gente imagina. Não sai dali, mas sai daqui. É um princípio de vida. Se você não viver assim, você vai viver lutando, se debatendo, aí corre, pega empréstimo com um aqui, corre com um de outro lá, e peleja aqui, aí negocia lá, aí o cheque volta sem fundo, e peleja lá, nego liga, você não pode atender porque está devendo, o outro lá vai bater na sua porta. Simplesmente porque a pessoa não quer se dobrar ao que está escrito. Porque tem gente durona, viu? Tem gente que pode ouvir qualquer mensagem, qualquer coisa, prof, o que for, ela vai sempre viver do jeito dela. Durona, não se quebra. Ou durão, não se quebra. Mas isso é tão lamentável. Por quê?
Porque Deus não se deixa corromper. Amém? A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Não se deixa. Então ele vai olhar para você e falar assim, ó, a bênção da fartura sua está guardada aqui, está toda retida. Se fizeres conforme tudo que te tenho dito, então benditos serás no campo, na cidade, os teus animais. Irmãos, crente fiel, até barata na casa dele cresce mais. Diz a Bíblia diz, escuta, a Bíblia diz que quando a arca foi para a casa de Obed-edom, a Bíblia literalmente diz isso. Quando Davi levou a arca para a casa de Obed-edom, que o favor de Deus foi para a casa de Obed-edom, a Bíblia diz assim, e o Senhor abençoou tudo quanto ele tinha. O malabarismo que eu vejo aí algumas pessoas fazerem com um saláriozinho de 500, 600 dólares por semana, às vezes 400, eu fico impressionado. Como que a mão de Deus está sobre a vida de algumas pessoas, eu fico encantado. É porque vocês não sabem, eu que conheço as pessoas, converso, ouço o testemunho, eu é que vejo. O que uma pessoa fiel com 300 merréis, como dizia lá no Espírito Santo, 300 merréis. Como vive, como se veste, como come. Agora o infiel, ele pode ganhar 2.000 por semana. A Bíblia chama de saquitel furado. Para ganhar 2.000 por semana, o seu problema não é o quanto se ganha. O problema daquela pessoa é infidelidade. Então pode ser 2.000. Quando ela enfia no bolso, aquilo já tem um bocão aqui embaixo, assim, um dragão com a boca aberta, dentro do bolso dela. Quando enfia no bolso, o dragão já vai e já morre da metade. Ok, deixa eu responder a pergunta do começo da mensagem para mim terminar. Pastor Joel já está puxando meu paletó aqui. Por que só sobrou pão? Por que não sobrou? Não seria tão nice 12 cestos de pães e 12 cestos de peixe? Ah, não, mas Jesus, ele não tinha como multiplicar muito peixe, que só tinha 2. O que você acha? Acho que não tinha tanto poder assim Jesus, não, para multiplicar, sobrar de 2 pães, de 2 peixes sobrasse. O que você acha? Será que não era isso, não? Por que não sobrou peixe, irmãos? Porque o peixe não estava debaixo da lei da primícia. Só o pão. Então aconteceu 2 coisas com o peixe. Textualmente, claramente provado, 2 coisas. Primeiro, o peixe pegou carona na transformação molecular do pão. Porque a primícia estava lá no templo. Aí aquilo sai uma unção, uma bênção de Deus. Vai para a casa do camarada. E aí os átomos, as moléculas da cevada começam com aquela guerra dentro. Aquele kung fu das moléculas do pão. Moléculas ungidas, átomos consagrados. E aí diz a Bíblia que Jesus pegou o pão. Está escrito ali. Pegou o pão, consagrou, blá, 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 blá. Terminou? Deixa eu fazer com peixe também, daqui. Peixe também. Pegou o peixe e consagrou também. Então, 2 coisas aconteceram com o peixe. Primeiro, o peixe pegou carona na bênção do pão. Segunda coisa, o peixe só deu a conta. Então, escute o que eu vou te dizer. Vou encerrar com esse princípio. Tem gente que pensa o seguinte: negócio de primícia, blá, blá, blá. Depois eu levo uma oferta para o senhor. Tudo bem, é bem-vinda a oferta, vem, o senhor recebe. Porque o peixe foi para a mão de Jesus como oferta. Só que como ele não estava protegido pelo princípio da primícia, só deu para a necessidade.
A oferta foi lá, 2 peixes, mas ele não estava protegido pela primícia. Então só deu a conta. É por isso que você estica esse pagamento aí e ele não chega mal na quinta tardinha. Agora, o pão que estava protegido pela primícia, nego comeu, mastigou, babou em cima, deu para o outro. Nego enfiou dentro da roupa, o que você acha? Que ainda tinha gente ali que ainda ia viajar horas voltando para casa. To go. Teve vários ali que fez o to go dele. Botou dentro da roupinha, embrulhou e tal. No final, Jesus vira e fala desse jeito, olha só. Como é que ele sabia? Jesus virou e falou assim: agora saiam por aí, recolham os pedaços que sobraram. Mas Jesus, espera um pouquinho, como é que o senhor sabe que sobrou alguma coisa? Ele perguntava só para testá-lo, porque ele já sabia o que ia fazer. Jesus sabia, tem pão no arraial, protegido pela unção da primícia. Esse pão é multiplicável. Coisa linda, né? Tem pão multiplicável no arraial. Aleluia! Meu Deus do céu. E aí vai lá agora e recolhe os pedaços. Aí chegam lá, devolve aí os pães e o peixe. Peixe não tem não, deu uma continha. Eu acabei de chupar a última espinha aqui, mas sobrou pão. Então bota aqui dentro, o outro, pão, sobrou pão. Tem mais 5 pães aqui. Então, peixe não tem não, mas tem pão. No final juntaram 12, é o número do governo de Deus. 12 cestos, o texto faz questão de dizer, 12 cestos cheios de pedaços de pão de cevada. Quem ama a palavra, quem crê na palavra, quem vive pela palavra será sustentado. E eu quero orar por você agora, nesta noite. Eu vou te abençoar. A palavra de Deus veio de uma forma muito forte. Eu sei que Deus está planejando algo para com a sua vida. Deus quer ver você viver uma vida de abundância. Deus quer ver o seu dinheiro dar, não apenas para o necessário, a continha. Não, Deus quer que sobre para você comprar uma casa, planejar a sua vida, ter um carro melhor. É isso que Deus está planejando com a sua vida. Coloque-se de pé nesta noite. Diante de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Dê uma salva de palmas ao Senhor nesta noite, em gratidão a Deus pela sua palavra.